seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio da série Cátedra da Advocacia Catarinense, aqui do ESAcast, o podcast oficial da Escola Superior da Advocacia da OAB de Santa Catarina. A cada episódio dessa série, recebemos professores e formadores das subseções da OAB para falar sobre a missão de ensinar direito de uma forma viva, conectada com a prática e com as transformações do mundo jurídico. E hoje, a nossa convidada é alguém que representa exatamente isso: profundidade acadêmica, experiência prática e um olhar humano sobre o direito. Recebemos a doutora Camila Ackerflight, advogada atuante há 10 anos, especialista em diversas áreas, de família e sucessões a direito sistêmico, ambiental, empresarial, psicologia jurídica, conciliação e mediação. Professora universitária desde 2017, criadora de projetos inovadores como júris simulados, atividades interdisciplinares, produção de e-books, cartilhas e projetos de impacto social. Além disso, ela é conselheira da OAB e presidente da AESA, da subseção de Canoinhas, há 3 anos, apoiando e capacitando colegas advogados em todas as fases da carreira. Hoje, nós vamos conversar sobre o encontro entre teoria e prática, sobre como ensinar hermenêutica a partir da vida real, sobre as pessoas por trás dos processos e sobre como a docência e a advocacia se complementam na formação de juristas mais humanos, técnicos e preparados. Doutora Camila, bom dia, seja muito bem-vinda. É um prazer tê-la conosco aqui. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Bom dia a todos. Primeiramente, te agradeço, pela oportunidade de estar aqui, dividindo e compartilhando, obviamente, um pouquinho da trajetória. A gente sabe, tem essa consciência que, muitos professores estão há muitos e muitos anos lecionando aí, à frente da docência, mas é um período ainda curto, mas que só me trouxe mais conhecimento, mas mais o contato aí com os, tanto com os acadêmicos. Isso fortalece, obviamente, mas nos ensina muito. Com certeza, a gente acaba aprendendo muito enquanto ensina e enquanto troca, né, Com doutora? certeza. Doutora, tua formação aí é bem multidisciplinar, né, muito intensa e tal. O que levou a doutora a transitar, assim, por tantas áreas do direito e vir parar também na academia? Certo. Então, eu iniciei, me formei no curso de Direito em 2013. Em 2013, eu fiz acabo compartilhando isso em sala de aula também, porque é a vivência de muitos acadêmicos. Então, eu acabei, me formando, e durante essa formação não pensava em advogar. Como hoje, em todas pelo menos as turmas que eu já lecionei, a primeira pergunta que a gente faz da advocacia são poucos ainda que, no início do semestre, ou tem aqueles realmente apaixonados, e primeiramente são os que, a gente já sabe que vão seguir essa carreira, mas muitos ainda ficam na dúvida. A maioria ainda quer concurso, né, doutora? A maioria é concurso. E aí a gente sabe, então, durante a minha, a graduação, eu também imaginei que seria dessa forma, que eu não seguiria a área da advocacia. E aí passou, o período, eu me formei e eu falei, por que não? Os meus estágios na faculdade nenhum deles foi em escritórios da advocacia, foi em gabinete, no fórum, no cartório, IGP, mas todos longe da advocacia. E aí, eu vou começar a estudar para a OAB. Comecei o estudo e no período de estudo eu comecei uma formação em Direito Ambiental, que foi a primeira. Meu irmão é formado em Engenharia Florestal. Eu disse, por que não, A gente pode pensar numa parceria no futuro. Vários por que não aí já, né? Isso. E até hoje a gente segue. Então, acaba sendo um dos nichos aí do meu escritório, a área ambiental. Com o auxílio dele. Então, segui. E aí, após essa formação, essa pós-graduação, comecei, passei na prova da OAB e comecei a pensar aí nos primeiros, acho que todo advogado no início de carreira, quando não vem de formação ou de família de escritórios, precisa iniciar pela advocacia dativa, Não é segredo para ninguém. Então, o início sempre é na advocacia dativa. E aí, com esse início, começou a
surgir aí uma das minhas paixões, que foi o direito de família. Né? Iniciei ali pelo direito de família e nessa sequência, acompanhando tanto, né, eu moro numa cidade relativamente pequena, comparada a Florianópolis, obviamente, né? Então, Canoinhas, né, no Planalto Norte do estado, é uma cidade pequena, então a gente acaba atuando para conhecidos, né? Muitos conhecidos, muitas indicações, e aí que veio a minha terceira pós-graduação ali, que seria a área empresarial, que hoje eu presto assessoria para pequenas e grandes empresas, nessa assessoria mensal na área empresarial. Posterior, surgiu a possibilidade da docência. E veio mais um por que não, né? A doutora comentou, por que não a docência? Prestei um processo seletivo, né, para uma das faculdades da cidade e fui chamada para a disciplina de Direito Empresarial. Lecionei Direito Empresarial de 2017 a 2021. Direito Empresarial, Direito Tributário, Direito da Família, Direito Civil, Direito Processual Civil. Porque é bem normal a gente pegando várias cadeiras, né, doutora? Isso. E posterior, aí eu engravidei em 2020. Engravidei. Em 2021, após o nascimento, em período de pandemia, tudo parou, a gente lecionando, né, de casa, eu amamentando e gravando aula para, né, para a faculdade. Então, nesse período, desde 2017, fui me apaixonando. O primeiro contato com a sala de aula não foi dos melhores. A gente, né, eu acredito, não sei se para todos, mas o susto vem, né? Vocês realmente, né, eu relativamente jovem, obviamente, né, nesse início de carreira, me assustei, mas não deixei me abalar, vamos né, comentar assim, e seguir, né, na docência. 2023 eu voltei. Aí voltei, estou na UGV, né, que é uma faculdade em Canoinhas, também lecionando no curso de Direito. Hoje, com disciplinas, como é uma faculdade nova na cidade, a gente tem 3 turmas, 2ª, 4ª e 6ª fase. Então, lecionando hermenêutica, introdução ao estudo do direito, processual civil e direito de família. Perfeito. E, doutora, como que essa vivência prática da advocacia auxilia a docência e vice-versa? Sim, como que a realidade de sala de aula, né, de docência muda ou interfere na prática jurídica da doutora? Eu acredito que mudou completamente, porque primeiro que você tem o contato com esses alunos, são pessoas de todas as idades. Hoje a gente não é só aquele aluno saindo do ensino médio, iniciando a faculdade, temos turmas ali com a maioria pessoas já formadas no ensino médio há muito tempo, que buscaram ou como 2ª graduação, ou curso de Direito. Então, a gente convive com muitos profissionais e muitas pessoas de diversas áreas. E essa interferência, esse auxílio durante a faculdade, eu considero assim que, obviamente, a gente acaba levando informação e conhecimento e experiência para dentro da sala de aula, mas esse contato humano, esse contato de entender, de olhar, de ouvir, eu aprendi muito em sala de aula, né? O aluno trazendo as suas vivências diárias. Sabemos que nem todos vivem os 5 anos de forma perfeita e única, que tudo vai né, caminhar 100%. Eu mesma, durante a minha graduação, a minha mãe teve um câncer de mama, né, durante o período. Então, eu desfoquei completamente da minha graduação. E foi bem no final, no TCC. Eu engravidei quase da metade para frente do curso, assim, então acabei tendo meu filho durante a graduação de Direito. Direito foi minha 2ª graduação também, né? Eu já era concursada na primeira área e tal. E aí, só que comigo foi o sistema inverso. Eu era uma aluna mediana ali até a vinda do meu filho. Depois que ele veio, voltei para a faculdade e aí passei a focar de fato e as coisas mudaram. Mas é como a doutora falou,
São 5 anos, né, muita coisa acontece na vida da gente, do acadêmico, Sim, durante esse período, e a gente acaba acompanhando essas mudanças, né. isso. E até durante esse período eu acabo levando isso para a sala de aula, né, conversando com os alunos. Que acaba não sendo aquela professora que, não vai cobrar ou não vai, né, levar em conta todas essas Uhum. essas questões, mas eu considero, assim, que tem um lado bem aí para empatia, entender esse aluno, entender o momento que ele está vivendo e entender o aluno que também usa desses desses Dessas arti artimanhas. isso, né, pensando aí numa facilidade, mas a gente já, né, com o período, com o tempo lecionando, a gente já sabe muito bem quem é quem ali, né. Doutora ensina hermenêutica jurídica, Sim, certo? E para muitos isso pode parecer uma filosofia distante, assim, não é algo que, ainda mais nas novas gerações, né, lendo cada vez menos, muito. com muitas redes sociais, auxílio de inteligência artificial para tudo e tal. Como que a doutora consegue transformar essa disciplina em algo vivo e aplicável de fato à prática do dia a dia e do direito? Certo, a doutora falou 2 pontos principais ali, dos desafios que enfrentamos hoje na docência. A IA que né, utilizar dessa ferramenta para o bem e para o teu auxílio não é pecado e não é errado, então acredito que sim, né, mas o aluno acaba utilizando muito, né, da inteligência artificial para fazer tudo, para resolver todas né, os As problemas. mazelas da vida dele, a IA vai Isso. resolver. Então todo o trabalho que a gente passa em sala de aula, hoje a gente volta, né, né, retrocede um pouquinho falando do preciso que seja de forma manuscrita, sem consulta. Então a gente, né, o que a gente viveu em sala de aula ali em 2016, 2015, enfim, 14, né, que o professor incentivava o uso, né, busquem Uhum. informação. Hoje a gente vai buscar o livro, vai buscar uma doutrina na biblioteca, vai buscar um vade-mecum na biblioteca. O vade-mecum, obviamente, né, antes era Uhum. um livro que todos os acadêmicos A era bíblia que a gente era carregava, né. lindo, né, na primeira fase do curso já usar Sim, o vade-mecum, mesmo que se não tivesse disciplina nenhuma que utilizasse dele ainda, a gente já, né, carregava. carregava. E hoje não vê Quase como um troféu, né. isso, a gente já não encontra mais. E outro detalhe que a doutora falou também é quanto à leitura. Recentemente a gente fez uma pesquisa, eu acompanhei a apresentação de 2 acadêmicos que fizeram a pesquisa dentro da faculdade sobre o uso da leitura, né, quem tem o hábito da leitura. É chocante, assim, e assustador as respostas. Eu Leitura, imagino. qual leitura você está falando? Não, eu leio no Instagram, né, eu Uhum. leio notícias. Mas livro? Qual a última vez que você leu um livro? De qual área? Né, a gente se surpreende pensando: então na tua área você leu um recente. Não, pelo contrário, na minha área eu não li, né, o que eu li foram fora da minha área. Sim. Então o desafio hoje, eu ministro hermenêutica é na segunda fase do curso de Direito. E hermenêutica a gente diz, né, ele vem lá do mito do Hermes, né, que, enfim, que traduzia essas mensagens vindas dos deuses, enfim, né, trazendo-se para o lado da filosofia. Mas o que eu trago em sala de aula, ensino na disciplina de hermenêutica jurídica para, né, para o curso de Direito hoje, é ele entender. Então, a primeira atividade que eu passo em sala de aula, porque o aluno tem, não só o aluno, e aqui a gente não joga essa responsabilidade somente para o aluno, nós todos, né? Se buscamos uma informação ou lemos um parágrafo, um artigo, a gente lê, ok, eu achei que eu entendi o que está ali. A casa é asilo inviolável, ok. E a atividade, né, uma das primeiras atividades que eu passo para eles é escolha um artigo. E aí, dentro dessa escolha, é uma frase, geralmente um artigo, né? Eu passo sempre da Constituição Federal, que é o primeiro contato que eles têm na Uhum. faculdade. E eles escolhem. E o que que você entende por casa? Porque na leitura, a gente faz uma leitura assim, ok, eu entendi o artigo. Casa é asilo inviolável. Mas o que é casa? Casa é o motorhome que a pessoa
viaja e não, né, hoje está 5 anos viajando, é a casa dele, pode considerar. Qual é a casa? Se ele permanece em um hotel por um período de tanto tempo, é a casa dele? Então, quando a gente faz uma leitura de qualquer texto hoje, a gente tem a falsa impressão que a gente entendeu completamente todo o texto. Uhum. E é isso que eu trago para eles. Então, você vai traduzir essa frase, né, em pelo menos 3 ali aplicações de interpretação. Literal mesmo, de você buscar o significado. O que é casa? Vai lá no dicionário. Muitos não sabiam, mas dicionário. O que é dicionário? Nunca vi um na minha frente. Nunca vi. Até me senti meio antiga de falar a palavra dicionário. É jogar no Google para saber o que o Google traz né, o significado de casa. E eu acho que isso vem muito de cultura de leitura, de incentivo. Eu dei aula por muito tempo também, né? Em graduação de Direito e tal. E eu tenho o hábito de leitura diário, assim, é quase que uma terapia para mim. Eu tô tomando banho, eu fico ouvindo audiobook, mas minhas viagens, por exemplo, cada viagem que eu faço é um livro que eu leio no caminho, assim, porque eu gosto bastante. E aí, meu filho acaba pegando exemplo, desde muito pequenininho sempre foi de ler muito e tal. E aí chegou uma fase na faculdade que eu estava dando aula e meus alunos iam apresentar trabalho, e aí aqueles que não se preparam vão ler a apresentação Sim. e não apresentar e tal. E eu via que eles tinham mais dificuldade para ler o texto do que o meu filho, que na época tinha 8, 9 anos, né? Isso. Então, o quanto a falta de leitura geral, assim, né, de conhecimento, interfere na produtividade, no crescimento e na evolução desses profissionais que hoje estão chegando no mercado. Isso, e é justamente isso que eu acabo trabalhando na disciplina e logo no início do curso. A intenção, obviamente, é que eles levem isso para o curso todo, né? Peraí, tudo que eu vou ler, eu preciso entender e, né, adaptar para um contexto. Quem escreveu? Né? Tudo isso importa, Sim. mesmo uma lei. Né? De quando é essa lei? Em que ano ela foi escrita? Por que ela foi escrita dessa forma? Quem escreveu? É a mesma coisa, um fichamento, qualquer documento que eles façam, uma resenha, o autor interessa, né? Eles fazem fichamentos lá na disciplina de sociologia, de filosofia jurídica. Ah, mas eu não concordo com o que ele falou, né? E repudiam algum autor. Tá, então o primeiro ato é você entender quem é o autor, aonde ele viveu, que profissão ele tinha, qual a religião que ele tinha, ou ele não tinha religião, né? O que ele seguia, eu entender. E a mesma coisa que eu faço para eles entenderem o direito hoje. Precisamos, né? A doutora concorda comigo que para atender um cliente, por exemplo, eu preciso entender o contexto de vida dele. Então, a gente aplica muito. E na opinião da doutora, assim, qual que é o maior erro de hermenêutica que os jovens advogados acabam cometendo na interpretação de casos reais? Eu poderia falar, primeiramente, que seria a dificuldade, obviamente, de entender e aplicar essa lei. Mas é o contato direto. Eu entendo como esse é o maior desafio. Porque a gente sai preparado. Eu estou preparando aqueles alunos para uma interpretação das leis. Interpretação daquele código, interpretação de uma norma. Mas entender o que aquele cliente me traz. Né? Qual é aquela... E a gente, obviamente, atende diversos tipos de clientes. Então, eu também preciso entender se aquilo é realmente a verdade, o que ele está me trazendo. Eu preciso interpretar todo um contexto. Tanto que na disciplina de hermenêutica, a gente faz uma sequência de palestras, são 3 palestras para uma preparação para um júri simulado que eles aplicam. O júri a gente não cobra, obviamente, o direito penal, porque eles não têm na segunda fase. Eles fazem sobre um livro, o Caso dos Exploradores de Cavernas, que é um do livro básico aí do curso de Direito. E eles acabam estudando e aplicando essa interpretação dentro desse júri simulado. E a dificuldade que eles encontram, primeiramente, nessa leitura do livro, para uma aplicação. Mas esse júri hoje, ele serve também
como uma preparação futura. Mas até a gente teve recente esse júri simulado, e o júri ele traz muito uma questão de comportamento, como eu vou me preparar para esse ato. Então a gente tem uma sequência, 3 palestras. Primeiro com um advogado da área criminal, né, que vai realizar a defesa. Então ele vai explicar não somente o contexto processual penal da questão, mas como eu vou atuar Postura, entonação. com isso, o comportamento, porque eu falo e até ressalto para eles, o juiz ali tem uma peça, obviamente, né, representando e comandando aquele ato do júri, mas eu tenho que entender que os jurados são pessoas totalmente, não totalmente, mas de não conhecimento, Uhum. né? Não vou colocar 100%, porque muitas pessoas vêm com conhecimento já jurídico, mas muitos não têm conhecimento. Então eu preciso, obviamente, convencer aquelas pessoas. E qual é a minha postura? Será que de ataque? Será que realmente de uma postura firme? Ou o advogado também, né, precisa Sensibilizar. isso. Então eles têm essa palestra com um advogado da área criminal, posteriormente com um promotor de justiça, agora recente foi a doutora Bianca, promotora de justiça, e a última palestra é com um professor de oratória. Então, justamente para comandar tanto a questão de postura, né, entonação, como a doutora falou, eu saber como me portar e como convencer, que imagem e o que eu estou querendo dizer com aquela postura que eu estou naquele momento. Será que quando eu olho nos olhos daqueles jurados, isso vai transmitir mais confiança? Né? Eles vão acreditar no que eu estou falando, eles vão confiar na minha palavra ou não. Então, eles têm uma sequência. E o júri, eles fecha toda essa disciplina justamente por isso. É a parte de interpretação daquele livro, mas eu preciso repassar isso de alguma forma, apresentando esse livro de alguma forma para aquele público. Então, a gente faz ele no salão do júri mesmo, no fórum da comarca de Canoinhas, com a presença do público, vai os pais, né, os familiares todos ali. Eles fizeram, inclusive, cartazes, né, como se fosse, né, pedindo justiça, pedindo, enfim. E os pais, né, o que eu chamei atenção para esse último júri foi a participação dos familiares. É emocionante de ver, né, porque aqueles pais é no segundo semestre que eles estão. Então, vem uma bagagem carregada de sonhos e expectativas ali. Sim. Então, o olhar daqueles pais, eles não tiraram o olho hora nenhuma da apresentação, né, dos filhos e dos colegas ali. E eu disse o que me emocionou e me arrepia de lembrar, porque foi emocionante de ver e a gente sabe que carrega toda uma bagagem, né, de saber que são sonhos sendo realizados ali. E quantas dificuldades às vezes precisam ser superadas para que eles estejam ali, né? Das mais diversas, a gente sabe que são vários tipos de famílias, obviamente, Famílias muito humildes às vezes, né? Isso. Que precisam fazer muito esforço para ter não condições. é, obviamente, o 100%, mas a gente sabe que várias famílias precisam. Então, é bonito e ver essa dedicação, e ali você não reconhece mais os teus alunos. Eu digo que eu teve uma das meninas em especial que eu nunca ouvi ela falar em sala de aula. E eu não parei, não sentei para assistir a apresentação deles, porque fica, né, correndo e resolvendo uma coisa aqui, prestando atenção. E quando ela começou a falar, aonde ela estava em sala de aula, que eu não via aquele potencial o todo. potencial que ela tem. Que bacana. Doutora acredita que o direito ainda está muito mais preocupado com uma interpretação literal do que com uma sensibilidade contextual, assim, com essa necessidade que a gente tem de olhar para as pessoas, para suas realidades e tudo mais? Com certeza. Eu, tanto dentro de sala de aula, quanto no convívio com alguns colegas advogados, a gente entende que esse perfil, tanto do aluno quanto dos novos advogados, ainda é numa busca muito e a utilização, principalmente de alunos, quando a gente fala, né, a gente comentava no início, nessa busca pelo concurso público no início da faculdade. Então, muitas vezes lecionando,
E a gente sabe, faculdade, além do conteúdo, né, a prática, a extensão, a pesquisa durante uma faculdade, né, uma universidade né, exige isso. Então, mas o aluno, ele ainda busca muito, como a doutora falou, literal, porque busca ainda, né, a parte concursal aí, referente aos concursos públicos. Então, quando a gente começa a comentar ou casos específicos, ou exemplos mais próximos aí da realidade, trazendo para uma área, né, uma conversa, uma facilidade, enfim, tem alunos que ficam já mais retraídos porque eles querem estudar artigos, né, E falar aí, dos artigos e não traduzir isso para o, né, o conteúdo do dia a dia. e aí, quando chega no momento de advogar mesmo, de atender, é que vem essa dificuldade, né? Principalmente em áreas mais sensíveis, mediação, sistêmico, família, sucessões, em que a gente acaba lidando com realidades muito cruéis, às vezes, Sim. né? Porque a gente está lidando com a perda de um familiar, com o final de um casamento, o afastamento de um filho. Então, você lida muito mais com emoção, com sentimento, do que com direito propriamente dito. E minhas alunas me perguntam muito assim, professora, como que você faz para não se emocionar, para não chorar junto, para não se envolver, né? Uhum. E aí eu repasso essa pergunta para a doutora, como que a gente ensina isso, né? O que que a doutora costuma transmitir para que a gente tenha essa sensibilidade, esse cuidado, sem esse envolvimento emocional. Isso, eu acho que esse envolvimento é bonito muitas vezes a gente falar que não, né? Eu sei dividir, é do escritório, eu fechei a porta, eu vou embora e acabou ali. Mas a gente sabe que, de verdade mesmo, isso não acontece. Muitas e muitas vezes a gente acaba se envolvendo. Obviamente que esse trabalho, a gente precisa diferenciar o sentido da dor. Obviamente eu vou sentir junto, mas o meu papel é na solução daquele caso, em ajudá-la a resolver aquele caso, né? O sentir a dor para isso, não o sentir a dor, né? Muitas vezes para, então, né? E a gente vê muitos advogados levando para uma questão mais pessoal e acaba ficando com Inimigo da parte contrária, né? isso, inimigo da parte contrária, inimigo do advogado, né? Tratando de uma forma ríspida, né? O advogado. E eu acho que essa é a diferença, porque você acaba se envolvendo, mas eu tô me envolvendo na solução para a solução daquele caso, mas não em tomar aquela dor e achar que aquela dor é minha e agora os inimigos dela serão os meus. Não, eu vou ajudar a resolver. Se eu sei que o teu direito está sendo violado de alguma forma, você não está sendo respeitado da forma que deveria, eu vou exigir para que isso que se cumpra, né? Indiferente do que É, porque aconteça. se eu me envolvo com o problema, eu me torno parte do problema. Sim, E aí eu não consigo ser parte da solução. Eu isso. preciso estar afastada, ter sensibilidade, ter empatia, mas entender que não é um problema meu. Não, É um problema do meu cliente e que eu vou ser isso, parte da solução para ele. isso. Senão a gente acaba aí se emocionando mesmo e criando inimizade com a parte contrária e o nosso trabalho não vai ser efetivo. Isso mesmo. E, na opinião da doutora, assim, qual que é o maior dificuldade que os jovens advogados têm encontrado nesse mundo real da advocacia de sensibilidade, de vulnerabilidade, de vínculos, de discussões? Eu recente, como, né, acabei lecionando de 2017 ali a 2020 em outra instituição, tenho alunos formados já, né, inícios de novos advogados que passaram recentemente na prova da OAB e muitos acabam procurando, né, professora, tô com o primeiro cliente, aconteceu tal situação, professora, pode me ajudar, o que que eu faço? Porque, obviamente, né, no curso de Direito, a gente sabe, é uma graduação em Direito, mas não é apesar de muitos ainda, né, de forma errada, a gente acaba ouvindo, tá se formando advogado, né, quando começa o curso de Direito. Mas a gente sabe que é um curso que prepara para outras profissões. E a gente acaba conversando e vivenciando isso, né, tanto em sala de aula quanto fora, e nessa procura do jovem advogado eu acabei muitas vezes
acompanhando processos, não atuando junto, mas dizendo, olha, o caminho, né, é esse, Sim. né, você segue nessa Direcionando mesmo. isso, nessa ordem. E durante, né, essas conversas, acabo notando e o que foi problema para mim ou o que foi problema já para outros alunos, né, ex-alunos e colegas agora, é uma dificuldade em enfrentar tanto o convívio e a dimensão dessa conduta que eu tenho que ter com esse meu primeiro cliente, com esses meus primeiros clientes. Primeiro, nesse caso do envolvimento, que a gente acabou de falar, mas essa postura, porque ele não sabe precificar, ele não entende que, né, a maioria ali, eu costumo falar, olha, é uma sequência, até eu deixo sempre anotado para passar sempre os primeiros que eu acabo conversando, e quando acaba a faculdade, eu acabo falando, ou em formatura, enfim. Para uns eu disse, olha, vai ter, né, o primeiro alvará que você vai achar que você está rico. Agora, né, a riqueza chegou, eu não preciso de mais nada, mas a gente sabe que os próximos não vão ser tão frequentes, né, no início da carreira, obviamente. Então, o primeiro alvará você não acha que vai ficar rico. O primeiro improcedente Não é o fim do mundo. não é o fim do mundo, porque a maioria se desespera, né? Eu não consegui, fulano conseguiu. Ah, mas e agora o que eu vou falar para o meu cliente? Eu falo, olha, pelo menos em todos os processos, alguém vai sair. Não houver um acordo, né? Sim. Alguém vai sair perdedor. Então, obviamente, o teu trabalho, a tua dedicação, e é isso, até, né, é uma frente aí da advocacia, obviamente, eu não posso nem prometer, Exato. né, esse sucesso, essa garantia de vitória no processo, mas eu preciso prometer todo o meu empenho, dedicação, mostrar isso para o cliente, né, tudo o que ele precisa, eu vou estar aqui para resolver, né, obviamente dentro do que foi pactuado, que foi contratado, né, estabelecer limites com os clientes, a maioria não sabe estabelecer esses limites. Sim. Contratuais mesmo, né, o que Uhum. está dentro de um contrato, e até que limite isso acontece. Eu lembro lá no início da advocacia, acabava, obviamente, elaborando um contrato, quando via, você já estava resolvendo Outras demandas. isso, o processo já encerrou, mas você está lá ligando, falando, fulano, tem né, a visita para você fazer, você não está cumprindo. Então você acaba, tá, mas isso daí já gerou outro trabalho, Uhum. né? Então essa separação, né, saber delegar realmente no início, a gente não sabe, a gente acaba acumulando, né, Sim. todo o trabalho dentro do escritório e sabendo que o delegar seria o essencial para poder crescer, você não vai conseguir gerir e gestar todo esse teu escritório Sozinha para sempre. sozinha, apesar da gente querer e tentar. Tenta. Eu fui há muito tempo assim, o delegar para mim era era dava até uma dor física, assim, Uhum, pensar que eu vou uhum. passar, mas e o medo? E quem vai fazer? Como que vai Isso, fazer? como vai? Mas a pessoa vai protocolar? Tá, eu vou conferir, né? Continuo Sim. fazendo a conferência, mas aquele protocolo, será que tá certo? Né? É o teu nome, a tua responsabilidade. Sim. Então, nesse início foi É outro desafio, né, outro doutora? desafio. Doutora, a doutora comentou agora há pouco do júri que a doutora faz, e no começo ainda na leitura do currículo da doutora eu falei sobre os e-books, as cartilhas, né, práticas inovadoras que a doutora vai desenvolvendo. O que mais motiva a doutora a inovar nesse processo de ensino, de educação dentro da universidade? Certo, foi desde o início uma abordagem, talvez por vivenciar, obviamente, e lecionar logo após a formação, a graduação, a necessidade de entender e de cativar esses alunos já no início do curso de Direito. Sabe que as turmas geralmente começam com 60, né, 80 alunos, e na formatura isso diminui, né? Então, consideravelmente. Então, é uma necessidade em conversas de atribuir. A gente sabe que as disciplinas os temas não são fáceis, essa busca, né, tanto pelo conhecimento como o professor de traduzir isso para o direito, acabam se tornando disciplinas e noites cansativas.
maioria dos alunos já começa estágios ou já precisa trabalhar, vai direto, né? Sai de casa cedo, chega 10h30, 11 horas, né? 11h30 em casa. Então, transformar esse ensino em algo, desde o início, já prático, né? Atuando dentro dessas disciplinas. Então, lá na introdução ao estudo do direito, você acaba falando, são temas ali, né? Iniciando, né, ainda o que é uma norma, o que é o artigo, são temas bem, né, específicos. A gente acaba comentando muita coisa dentro da introdução ao estudo do direito, aprofundando esse tema, falando o que ele vai trabalhar, o que é o direito administrativo, o que é o direito civil. Então, é todo o primeiro conhecimento. E nessa disciplina eu pensei, então, né, a gente vai trabalhar diferente. Vamos trazer para a introdução ao estudo de direito, vamos criar algumas leis. Né? Eles fazem isso na escola, fazem isso com uma visão lá do 9º período, do ensino médio. Mas, poxa, vamos pensar aqui, né, para a tua faculdade, para a tua vida hoje, para a tua comunidade, o que precisa? Primeiro a gente faz uma busca, vamos olhar o que tem de lei já, municipal, né, para a gente entender e ver se o que você vai propor já não existe, né, e por que não está sendo aplicado, se você está encontrando um problema frente a isso, ou novos desafios. Então, dentro da hermenêutica jurídica, dentro da introdução ao estudo do direito, semestre passado eles criaram leis municipais, né, em duplas. Então, a gente tem ali em Canoinhas cidades próximas, né, próximas, 3 Barras, Major Vieira, Bela Vista do Toldo, Papanduva, São Mateus do Sul, que é Paraná, e alunos vêm dessas cidades próximas para estudar ali. Então, cada aluno viu a necessidade da sua região, da sua comunidade, da cidade e trouxe ideias para a criação de leis. E a gente fez uma sessão itinerante da Câmara de Vereadores de Canoinhas dentro da UGV, né, que é a instituição, e nessa sessão os alunos apresentaram aos vereadores as propostas. Foi interessante e engraçado ao mesmo tempo que um dos alunos comentou que dentro da sala de aula, quando a gente está em aula, muitas vezes atrapalha o professor, passa barulho de pessoas com moto, né, as motocicletas, enfim, acaba fazendo aquele barulho, um ronco, que acaba atrapalhando a aula. E um dos alunos fez a proposta dizendo assim, olha, né, atrapalha, e ele apresentando nessa hora para os vereadores prestando atenção, todo mundo prestando atenção, ele se realmente atrapalha muito a aula. Então, né, se pudesse a gente fazer uma né, ou para a polícia, permanecer uns períodos ali, para controlar, para evitar. Durante a fala dele, o rapaz da moto passou novamente. Ele disse, melhor explicação não tinha. Eu disse, eu acho que ele pagou pro rapaz, olha, passe lá para fazer, né, provocar isso e comprovar que existe essa demanda. Então, a gente fez, no início, tivemos alguns projetos já aprovados, né, realmente eles fizeram a apresentação, né, deixaram o projeto pronto de lei, caminharam os vereadores, né, os melhores ali, o que acharam que realmente consegue aplicar. A gente teve a votação e já foram aprovados alguns desses projetos de lei. E aí, posterior, aí na disciplina de hermenêutica, o júri simulado, né, a gente trabalha essa primeira vivência prática, né, realmente frente a um tribunal, né, então o aluno já tem esse contato. E na sequência, esse semestre, eu comecei para a disciplina da 6ª fase do curso de Direito, a disciplina de Direito e Família. Eu comento que o Direito e Família, obviamente, para o curso de Direito, e a doutora vai concordar comigo, que pelo menos deveria ter uns 4 direitos de família, no mínimo. Sim. 1, o 2, o 3 e o 4. E hoje assim como é civil e penal. Isso. Não tem. Eu comentei com a coordenadora recente, ela deu certo o conteúdo. Não, é humanamente impossível você repassar todo o conteúdo de Direito e Família, que deveria, obviamente, em um semestre. Não conseguimos. E assim é outras disciplinas, sabe? Senão o curso de Direito se tornaria aí 10, 15 anos. Exato. Né? Mas, e para o curso de Direito e Família, no momento do início do semestre, né, a gente vai preparar a aula, fazer o plano de ensino, deixar tudo certo. Pensei, o que eu poderia levar para essa turma de algo prático? Se todas as outras turmas eu trouxe algo prático, né?
E para direito e família não foi diferente. Aí eu pensei, então por que não? Vamos criar um artigo científico. Desse artigo científico, com o mesmo tema, faremos uma cartilha. E dessa cartilha a gente vai finalizar em um aplicativo para celulares. E aí eles fizeram a pesquisa, escolheram temas de direito de família, adoção, destituição do poder familiar, guarda, divórcio, diversos temas. E eles criaram, né, desenvolveram o artigo científico, né, com pesquisa, busca, informação. Primeiramente, essa pesquisa eu também levei em consideração para eles buscarem as dificuldades e vivências da nossa região. Então, né, o que as pessoas buscam, o que é mais difícil da gente repassar, o que as pessoas não entendem na nossa região, né? Vamos tentar resolver primeiro essa questão. Fizeram um artigo, fizeram a pesquisa. Desse artigo a gente fez uma cartilha. Cartilha é o que eu pedi para eles, olha, informação bem lúdica, com fotos, com imagens e um conteúdo de fácil comunicação, né? Não venho com juridiquês para essa cartilha. E a cartilha será entregue nas escolas. Então, né, escolas públicas e particulares, então vai ser processo de alunos. E finalizamos com o aplicativo. E aí o aplicativo eles também criaram o conteúdo e a gente fez uma parceria interdisciplinar com o curso de engenharia de software, que tem na UGV também. E aí eu chamei os alunos conversando com o professor e a gente não entende, né? O direito geralmente não conversa com engenharia de software, Sim. assim, né? Com essa facilidade. E eu até conversei com um dos professores e no momento ele deve ter pensado, né? Meu Deus, a professora, né? Realmente no nosso curso ela não entende. Eu chamei ele e perguntei ao professor, no curso de engenharia de software eles conseguem criar um aplicativo? E ele olhou para mim assustado e disse, sim, professora, do tipo, óbvio, né? E aí eu falei, então, ótimo, né? A minha proposta seria essa. E assim, os alunos foram sensacionais, porque foi criado por alunos também, né? Do curso, da 6ª fase do curso de software também. Eles foram, conversaram com os alunos do curso de Direito, olha, qual é o tema? O conteúdo é esse, o que vocês querem? E também eu falei, olha, a gente precisa, esse aplicativo não é para quem já sabe do direito, não é para profissionais, não é para advogados, não é para alunos acadêmicos, é para pessoas totalmente leigas, cidadão comum que quer saber o seu direito, mas de uma forma que ele possa ir brincando com isso. Então ele veio dentro do aplicativo, o aplicativo tem o nome de Legalmente, né? Consegue baixar na Play Store. E esse aplicativo, ele traz quiz. Então, dentro de uma violência, será que eu estou sofrendo uma violência, né, doméstica? Que tipo de violência? Isso acontece? Ele vai respondendo sim, não. Quiz, questionários, né, vários momentos ali interativos. Tem um caça-palavras, né, tem um jogo da memória. Que interessante. Então, para tipos de família, eu até iniciei a disciplina e eu comecei a trazer, né, na apresentação, vários tipos de família. E eu comecei lá pela letra do alfabeto, né? Tipo de família, letra A, tipo de família tal, B. E eu fui até a letra Z. E eu disse, acabou o alfabeto, né? Não tem, e eu poderia trazer mais tipos de família. A gente sabe que, reconhecidos pela doutrina, né, atual, a contemporânea muitas vezes não né, atualiza, Sim. mas a conservadora obviamente não reconhece, mas é o meu dever trazer esse tipo de conteúdo Claro. e o conhecimento para o aluno. Então a gente acaba trazendo esses tipos de família e um desses grupos trouxe para dentro do aplicativo, então ele vai utilizando ali que tipo de família que é, ele clica e tem a informação, esse é o tipo de família X, que é composto pelo pai, pela mãe, enfim, né? Então, ficou algo bem interativo, o aplicativo, assim, ficou... Bem educacional mesmo. Bem. E aí, obviamente, em todo final da informação, é a título informativo, mas a busca, né, para você buscar esse teu direito, você deve buscar um profissional da área. Ah, se está ocorrendo alguma coisa, olha, ligue no número tal da polícia, né? Ligue no número X. E o mais interessante disso em sala de aula
é que quando a gente vai propor algo diferente, eles sempre rechaçam de início, né? Não, porque eu não quero. Eles querem que a gente Perfeito, explique e doutora. eles só E escrevam ali. Só que aí depois que eles estão desenvolvendo e tal, eles vão se envolvendo e eles não querem mais que aquilo não aconteça. isso. Eu lembro que eu tinha por hábito fazer um quiz de revisão, porque aluno adora pontinho na prova, Cons pontinho no trabalho e tal, né? Então, eu dava a aula do bimestre e aí ao final, antes da prova, a minha aula de revisão era um quiz. Eu dividia a sala em grupos, criava as perguntas, né, as regras do jogo e tal, e o grupo que ganhasse o quiz ganhava um ponto na prova. Então eles se matavam ali no jogo e tal para poder ganhar, porque são extremamente competitivos São. também e tal. E geralmente, quando eu propunha a atividade, eles sempre reclamavam: "Ai, eu não quero, tem que jogar e não sei o quê". Uhum. Quando o jogo começava, eles se Com envolviam, certeza. assim. E depois, por várias vezes, eu recebi feedback de alunos de: "Ah, professora, eu estava fazendo a prova da OAB e lembrei do teu quiz, eu lembrei que o fulano Fez pulou a hã. cadeira para poder responder e a resposta era tal e caiu na minha prova". Então, o quanto às vezes a gente tirar eles daquele centro de o professor fala e eles escutam, pode de fato Isso, transformar o aprendizado, né? com certeza. E a doutora Porteira, essa experiência, falou perfeitamente. Eu nem precisei eu falar sobre isso, que no primeiro momento, quando eu trouxe essa lá na apresentação do A plano de proposta. ensino, houve até reclamação, né, lá na coordenação. É muito Uhum. trabalho. Não tem, né? Não vai conseguir cumprir. A professora quer que a gente desenvolva, faça a imagem, isso não existe. E agora eles estão indo Não tô comigo. no curso de direito para isso. Isso! E essa história tudo tem que gerar uma pontuação. Você não pode passar nenhum trabalho mais que não gere algum ponto extra, né, para Uhum, uma uhum. prova, para média final, enfim. Então, no primeiro momento foi isso, eles não, a gente não gostou, não vai gostar, e hoje é o que tá levando aí o nome da inclusive estou aqui falando neles, porque foi, né, algo que gerou e vai gerar até para os alunos de software, eles estão indo comigo nas rádios, enfim, divulgar, né? Uma aluna de direito também está indo comigo falar na rádio, apresentar. E é o que está desenvolvendo e trazendo mais trabalho, inclusive, para o pessoal de software. Sabe que a polícia, né, lá de Canoinhas também já solicitou Que alguns legal. trabalhos nessa área. Então, todos os outros cursos pensando o que a gente pode criar também. Vai dando visibilidade, né. Isso, com software ou com outros cursos e saber que dá para trabalhar junto. E essa interdisciplinariedade é essencial, porque no avanço da nossa profissão, a gente vai precisar disso. Como a doutora falou, né, não dá pra gente achar que vai fazer tudo sozinho. A gente vai precisar ter a parceria com o pessoal do marketing, tráfego hoje está em Isso. voga, com alguém que vá criar inteligências artificiais para poder aprimorar a nossa prática, com a galera de administração para trazer essa visão de gestão, da Isso. contabilidade para profissionalizar o nosso financeiro, que muitas vezes Uhum. é tudo misturado. Com Então, certeza. essa interdisciplinaridade desde a academia faz com que o profissional já venha de uma forma diferente para o mercado. Isso. E eu verifiquei isso tanto do direito para o software, mas do software para o direito. Conversando com os coordenadores e professores de software, eles falaram assim, eles não têm esse contato com o futuro cliente deles. Sim. Né? Eles se formam, muitas vezes a gente fala, né, em sala de aula é só muito sistema, muita conta, muito computador, enfim, e eles acabam não tendo esse contato. E eles foram lá e atenderam, né, esses alunos do direito para formação. Ah, eu quero dessa forma a minha página do aplicativo. Ah, eu quero dessa forma. Então, é atender um cliente. Eles Uhum. tiveram esse primeiro contato também. E como a doutora também comentou, essa facilidade, a gente vai precisar de outros profissionais ligados à nossa formação. Então, isso é essencial e vejo como um futuro, obviamente, que já, né, a gente já existe e a gente precisa só É, pensar e trazer mais e a para gente não próximo. pode ignorar essa a área da tecnologia, a influência que isso tem hoje na vida do advogado.
E o quanto é importante a gente saber transitar nesses mundos, né? Digo porque, por exemplo, agora eu estou desenvolvendo um software e um aplicativo, as duas coisas em paralelo. Uhum. E aí com profissionais diferentes, né? Mas como é difícil a gente se comunicar mesmo com eles e eles entenderem a gente, porque Isso. são linguagens diferentes, né? Realidades diferentes. Aí ele fala: "Ah, eu preciso fazer tal coisa", tá? Mas o que que é isso? E aí ele Isso. tem que quase desenhar para eu entender, Uhum. para eu dizer: "Ah, então tá, então faz dessa forma". E aí eu também tenho quase que desenhar para ele entender. Então são linguagens muito diferentes e que não nos são ensinada a buscar esse tipo de colaboração Isso, mesmo. até com o marketing, né, a comunicação, para o escritório recentemente eu troquei, né, de empresas e o explicar, muitos já têm, obviamente, né, esse conhecimento, mas acaba ainda não entendendo o que é uma captação de clientela, o que Uhum, pode, o que não pode, né, até dentro do aplicativo eu falar para eles, olha, tal informação a gente não coloca, uhum. né, esse tipo de informação não Não pode vai, não ter. pode. A mesma coisa para o pessoal do marketing, né, mas vamos finalizar, olha, entra em contato, não posso, Uhum. né, precisa ter esse, e eles vão conhecendo, né, vão entendendo, e o primeiro susto, mas por que não, né, Sim. por que que não pode, por que que a gente não... Todo mundo faz, só vocês não. Isso, né, não é porque a gente não quer, né, É. obviamente. E doutora, já indo para os momentos finais aqui, o papo tá bom, né, a gente poderia ficar horas aqui, mas se a gente fosse deixar uma prática incorporada nas faculdades, algo que possa ser feito e tal, para desromantizar o direito e trazer o aluno para a realidade que ele vai encontrar na advocacia. O que que a doutora acha que a gente poderia fazer? Eu acredito que essas práticas, de aproximar o aluno, agora essa sexta fase, inclusive a gente vem falando, né, essas turmas, elas iniciam pelo menos o NPJ, né, que são esse núcleo de práticas jurídicas, o primeiro acesso, mas principalmente tanto dos professores, eu acredito que muitos docentes ainda precisam, né, entender esse aluno, entender que muita coisa mudou, a gente precisa obviamente se atualizar, essa inteligência artificial hoje, ela existe, a gente precisa trazer ela para uma, né, facilitar a nossa vida, inclusive dentro desse aplicativo e dessas imagens para cartilhas, o aluno falou assim, como a doutora falou: "Mas não é a nossa área, eu não sei fazer". Eu disse: "Não tem nenhum site que você possa pedir ajuda para criar uma imagem nesse sentido, que não vai, né, nem gerar uma consequência aí de, né, de cópia ou..." Ele: "Ah, realmente, né, a gente busca tanto para texto e para outras formações, então todas as imagens criadas hoje para cartilha, para o aplicativo, eles geraram Com inteligência com a artificial. inteligência artificial". E respondendo à pergunta da doutora dessa desromantização, de entender que o curso, e obviamente todas as outras profissões, é um perigo muito grande o que eles acompanham ainda na vida do Instagram, não é nem a vida real, né, porque não Uhum, existe. uhum. Então, diferenciar, muitos ainda não, apesar de eles serem dessa geração, eh, já das redes sociais, eu acredito que eles ainda acabam acreditando demais no que eles Sim, veem, no que eles sim. leem, e achando que Naquelas aquilo... vidas perfeitas de rede social. Isso, sabendo, né, que muito daquilo não é real, não acontece, e que para desde uma postagem, para tudo que você vai postar, né, todo o conteúdo que você vai postar, e para todo mundo é assim, desde um influenciador mesmo que eles seguem, é tudo pensado, Claro. né. Então, o porquê ele está compartilhando desde aquela vivência ou negativa, ninguém expõe, né, não vai né, as frases de sangrar no tanque de tubarões, então não é à toa. E muitos ainda acabam se envolvendo e achando que, obviamente, a partir de uma formação vai ser tudo fácil, lindo e maravilhoso, que as E aí se coisas... frustra quando vê que a realidade é completamente Isso, que o diferente. telefone não vai tocar muitas vezes no início, né, não é nem o tocar que a gente fala, né, É, agora hoje já não tem mais mensagem. então, que vai frustrar, e essa geração
mais recente não sabe lidar muito bem com a frustração. A gente vê em sala de aula isso, né? Desde uma nota que não é o que ela esperava, ou um conteúdo que não é isso que ele esperava, ou a forma, eu brinco muito dentro da sala de aula, principalmente que eles esperam que o professor da graduação será aquele professor que eles acompanham nos cursinhos preparatórios para um concurso ou para a prova da OAB, e não é errado, né, não é uma crítica, mas aquele professor ele está preparado. Tem um objetivo diferente. O objetivo é completamente diferente. Então, ele espera que, desde a minha linguagem, desde a minha postura, desde o meu tempo de fala, eu preciso, né, o professor em sala de aula, mas o professor em sala de aula demora para desenvolver um pensamento ou fica falando demais. A gente tá ali para desenvolver, para vocês estudarem, para a gente discutir. Alguns conteúdos e alguns alunos acabam reclamando da conversa ou das perguntas dos outros colegas em sala de aula. Mas isso atrapalha a aula. Porque ele quer, né? Por quê? Porque em casa ele liga lá no 2... Acelera e vai embora. E ele precisa que o conteúdo seja daquela forma, e em sala de aula não vai ser. Então, essa expectativa já começa frustrada em sala de aula. Sim. Então, aquele professor que às vezes não tem uma dinâmica da forma como ele espera, não é o professor perfeito para ele. Né? Então, ele já inicia comparando. E aí começam as comparações futuras, né? Qual é o salário que eu quero receber posterior a essa graduação? Eles querem, obviamente, todo mundo, os maiores salários. Mas os maiores salários desde um concurso público são os mais difíceis de ser acessados. A mesma coisa na advocacia. Se eu inicio, mas é só eu postar no Instagram que vai chover gente, né? Se fosse tão simples e tão fácil. Verdade. Então, é mais essa expectativa, é frustrar mesmo, né? Deixar eles serem frustrados. Botar o pezinho no chão mesmo, entender que a realidade... Isso, e que é caminhar, né? É o caminhar. Na prática, a teoria é outra. Na prática, a teoria é outra. Isso mesmo. Perfeito. Doutora, muito obrigada. Que prazer receber a doutora aqui. Foi uma conversa sobre a realidade que a gente vê nas salas de aula, mas que precisa ser exposta e que a gente precisa refletir e entender qual é o nosso papel enquanto formador desses colegas advogados que estão vindo aí para trabalhar ao nosso lado, né, doutora? Sim. Então, muito obrigada. Eu que agradeço, né, a todos, agradeço a doutora, né, pela gentileza e pela condução maravilhosa aí do Advocast, né, com essa cátedra da advocacia, pelo convite, pela oportunidade, enfim, só agradecer. Então, encerramos esse episódio com a sensação de que a docência jurídica é muito mais do que transmitir conteúdos. É formar percepções, provocar olhares e preparar pessoas para lidar com outras pessoas. Doutora Camila nos lembra que o direito só faz sentido quando atravessa a vida real, quando reconhece afetos, vulnerabilidades e contextos. Que a hermenêutica não é um texto, mas um exercício de compreender o mundo, e que a prática acadêmica tem o poder de transformar a advocacia de dentro para fora. A você que nos ouviu, obrigada por acompanhar mais um episódio da série Cátedra da Advocacia Catarinense. Continue seguindo a ESA e acompanhe nossa programação de formação e aperfeiçoamento jurídico. Até o próximo episódio e que a docência siga iluminando a advocacia e a advocacia siga enriquecendo o ensino.